Professor, estamos aqui hoje essencialmente para tentarmos esclarecer um pouco este tema que, enfim, eu presumo que nos próximos tempos se vai falar cada vez mais, não é? Que é o chamado RBI, ou Rendimento Básico Incondicional, que muita gente não resiste a comparar ao rendimento mínimo garantido, não é? Ao rendimento social de inserção também, não é? O professor tem vindo a desenvolver, digamos, a investigar, enfim, esta questão, a debruçar sobre esta questão. Quer falar-nos um pouco, enfim, pelo menos para já tentar dar-nos uma introdução, se é que a sua introdução poderá, enfim, também eventualmente diferir um pouco do conceito que tanto eu como os ouvintes do programa possam ter, digamos, deste rendimento básico incondicional? Claro que sim. Ora bem, começou por falar aí do rendimento básico incondicional em comparação com o rendimento social de inserção, ou que é, na verdade, o que temos atualmente, não é? E que é um herdeiro do rendimento mínimo garantido, não é? Mas realmente são coisas muito diferentes, os conceitos são muito diferentes. O rendimento social de inserção é, enfim, um rendimento que resulta para assistir a pessoas que estão numa situação, não é, de falta, enfim, de rendimento necessário para sair de uma situação de miséria, digamos assim, não é, de pobreza extrema. O rendimento social de inserção é de facto aquilo que garante a inserção numa sociedade, no caso de pessoas que não têm nem subsídio nem trabalho, nem subsídio de desemprego, e então ficam, enfim, nessa condição. De outro modo, passarão fome ou coisa que valha, não é? E, portanto, é uma medida de emergência, digamos assim, é uma medida para resolver, que naturalmente muitas vezes se prolonga por muito tempo, e, enfim. O que é o rendimento básico incondicional? É uma coisa bem diferente. O rendimento básico incondicional não é uma medida de socorro, não é? Como seria o rendimento social de inserção, não é uma medida de assistência social. O rendimento básico incondicional, que tem várias designações, também básico universal, ou rendimento de cidadania, é um rendimento que é, digamos assim, atribuído a todos os cidadãos. Sejam ricos, sejam pobres, sejam remediados, quer estejam a trabalhar ou não. Quer estejam a trabalhar, quer não, estejam desempregados, enfim. É um rendimento universal, na verdade, não é? A ideia é esta, é um rendimento que qualquer cidadão, pelo facto de ser cidadão, tem acesso a esse rendimento. E, portanto, não é uma medida de socorro, não é uma medida de emergência, é o que, afinal, é... E ela é igual para pobres e para ricos? O valor. O valor, sim. O valor é exatamente igual para toda a gente, é um valor que, enfim, corresponde ao facto de alguém ser cidadão, não é? E no sentido em que é cidadão, precisa garantidamente de um rendimento que lhe permita uma vida decente, digamos assim. E a compreensão que aqui há é que este direito, o direito a um rendimento que permita uma vida decente, é um direito humano, digamos assim. Em sociedades que dependem de rendimento, não é, para poderem satisfazer as necessidades, todo tipo de necessidades, assume-se que como a habitação, como a educação, como a saúde, há um direito a ter um rendimento independentemente do trabalho, independentemente de estar numa situação de sufoco ou não. A ideia é, portanto, organizar a comunidade, e evidentemente isto depende de uma vontade da comunidade, não é? Da vontade da sociedade em se organizar de tal maneira que consegue garantir a todos os seus membros este rendimento, que pode ser um rendimento, pode começar por ser um rendimento, enfim, modesto, porque evidentemente isto exige um grande esforço financeiro. Neste momento, e digamos, atendendo ao nível de vida que vivemos nos nossos dias, esse valor andará na ordem de, por exemplo? Enfim, há várias propostas, enfim, mas que naturalmente isto não são mais do que exercícios especulativos, não é? Claro. Mas andaria à volta de uns 400 euros, uma coisa assim. Assim, uma proposta seria uma proposta desta ordem. Eu bato palmas e provavelmente muita gente a esta hora estaria a esfregar as mãos se esta questão fosse avante. 400 euros mensais, quer a gente trabalhe, não trabalhe.
E as agora, pessoas... isto implica muito dinheiro, não é? Claro. Implicaria muito, enfim, uma previsão grande. Isto implicaria o quê? Isto implicaria, na verdade, que todas as pessoas também estivessem dispostas, naturalmente, claro, o dinheiro tem que vir de algum lado, não é? Ora bem. Todas as pessoas estivessem dispostas... Essa é que é a grande questão, não, professor? Então vou tentar explicar um pouco como é que viria o dinheiro, embora isto seja tudo exercícios especulativos, não é? Em termos... Bom, por um lado teria de vir, a gente nem explicou porque é que esta questão se tornou importante, mas a gente depois pode explicar isso. Mas a primeira parte talvez seja dizer isto agora, como é que poderia eventualmente vir o dinheiro. Bom, por um lado é isto, no fundo digamos assim, nós pomos um certo dinheiro nosso em cima da mesa, não é? Para que depois ele seja nos devolvido a partir de serviços públicos. Por exemplo, paga impostos e quando pagamos impostos contamos que haja um retorno em termos de, sei lá, em termos de Estado Social, não é? Escola pública, saúde pública, portanto para pagar os ordenados a médicos, a professores, em estradas, enfim, em todo um conjunto de infraestruturas e de serviços que, no fundo, não é, são o retorno dos nossos impostos. Aqui o que é que aconteceria? Nós teríamos que meter mais impostos nisto, naturalmente, não é, para ter este retorno. Mas como seriam estes impostos? Seriam naturalmente progressivos, como devem ser, não é? Isso é de IRS, etc. E isso significaria o quê? Significaria que, por exemplo, uma pessoa rica também teria direito a este rendimento de cidadania. Mas antes disso, ela teria pago impostos, não é? Em maior quantidade do que aquilo que vai receber. E então, de certo modo, haveria aqui uma redistribuição. É claro que as pessoas que não têm rendimentos, não têm ganhos de rendimento, pagam menos impostos e, portanto, acabariam por beneficiar, no deve e no haver, não é? Acabariam por beneficiar com o rendimento básico e condicional. Se há uma pessoa muito rica, um Ronaldo, imaginemos, que teria direito, de facto. E os filhos do Ronaldo teriam direito a um RBI, mas naturalmente antes disso teriam pago, digamos, o equivalente em termos de impostos ao RBI de alguns milhares de pessoas, habitualmente. Claro. Compreendo? Portanto, isto implicaria o quê? Que fosse posto na mesa. Sim, mas isso já funciona assim, não é? Só que seria mais. Enfim, teoricamente os ricos já pagam mais, teoricamente e efetivamente os ricos já pagam mais impostos, não é? Mas também, também fogem deles, não é? E também fogem deles, claro. Mas aqui, na verdade, todos teriam que pagar mais, não é? Todos teriam que pagar mais e os ricos mais ainda. Digamos, alguém que pagasse 50% de impostos, 50% passaria a pagar 60%, uma coisa assim. Claro, mas quando diz mais, e esse mais já seria proporcional, digamos, aos ganhos? Sim, teria que ser. Teria que ser, não, quer dizer, teria que ser sempre de uma forma que redistribuísse mais. Ou seja, que quem tivesse menos ficasse com um pouco mais, digamos. Teria que ser sempre assim. Ou seja, teríamos que incrementar a progressividade de impostos. Bom, mas esta é só uma fonte. Deixa-me falar da outra fonte que talvez seja mais importante. São mais duas fontes importantes. Uma delas é todo o segmento da economia financeira, a economia especulativa, que paga pouquíssimos impostos, na verdade, não é? Ou seja, o Estado Social, a Segurança Social, elas são alimentadas fundamentalmente as contribuições sociais do nosso trabalho, não é? Das pessoas que trabalham. Ora, o que começa a ser notório é que o peso da economia do trabalho, feita por pessoas que trabalham dentro do global da economia, é cada vez menor. Porque há uma fatia enorme de economia financeira, economia, enfim, especulativa, e que deve pagar impostos, não só no sentido de impostos, enfim, ligados a, digamos, a tributação de IRS, enfim, IRC, mas em função de uma contribuição social, ou seja, deve haver, como nós no nosso salário, não é? Geralmente todas as pessoas têm no seu salário uma parte que vai para a IRS e uma parte que vai para a contribuição social. As economias, os aspectos da economia que não são assentes no trabalho, por exemplo, a economia financeira, devem ter uma contribuição social. Não é? Portanto, devem pagar para financiar depois formas que vão reverter para as pessoas, como este RBI. Outra componente ainda é a economia automatizada. Porque vamos lá ver, sempre que uma pessoa perde um imposto de trabalho para uma máquina, no fundo, ou para um robô, ou para um sistema automatizado qualquer, geralmente o que acontece é que a receita em termos de contribuição social desaparece, não é? Porque as máquinas não têm pago contribuições sociais. Ora, no meu entender, sempre que sucede, de facto, a perda de um posto de trabalho, não é?
enfim, numa economia que vai sendo cada vez mais de pós-trabalho, digamos assim, de máquinas que vão ocupando os lugares que eram antes ocupados por pessoas, justamente essas indústrias, essas empresas, essas produções, não é? Suponhamos uma indústria automóvel que está toda robotizada, tem que pagar contribuições sociais. Não é? E, portanto, o que eu penso é que o esforço para financiar um RBI não deve ir só dos impostos das pessoas que trabalham, não é? Mas deve vir, e cada vez mais, e talvez maioritariamente, da produção económica que não assenta no trabalho humano, que assenta em automatização, que vai ser o futuro, não é? Muito provavelmente grande parte da produção económica no futuro, e com incrementos de produtividade e tudo mais, será automatizada. E, portanto, essa tem que contribuir socialmente, porque senão só está a dar rendimento a quem é dono da empresa, não é? Digamos assim, e não está a dar nenhum retorno para a própria sociedade. E, por outro lado, a economia, todo o aspecto especulativo, enfim, movimento de capitais, etc., não é? Não sei se conhece a taxa Tobin, não é? Devia pagar, enfim, que é uma pequena taxa que se deveria vir associada a qualquer transação financeira, não é? E, portanto, tudo isso deveria reverter para financiar o Estado Social, e dentro do Estado Social esta componente, que eu acho que no futuro será cada vez mais importante, que será um RBI. E isto agora deixe-me já agora ligar com o motivo talvez que se vai tornando cada vez mais evidente para que se avance numa solução desta natureza, de um RBI, ou seja, atribuir um rendimento incondicional a todos os cidadãos, que é, de facto, digamos assim, a extinção progressiva de postos de trabalho. Não é? Quer dizer, digamos, nós temos desemprego, evidentemente, temos momentos de maior desemprego, mas uma coisa é certa, e os dados estão lançados, o Fórum Mundial Económico, não é? Ainda há uns 3 ou 4 anos, dizia que em 5 anos, já metade do período até já passou, em 5 anos, 5 milhões de empregos desapareceriam à escala global. E que, enfim, esta tendência vai se pronunciar, enfim, é muito óbvio, quer dizer, todo o sistema de empregos ligados aos serviços, não é, vão sendo progressivamente substituídos por máquinas, por sistemas automáticos. Basta pensar, qualquer dia nós não vamos a um banco, não precisamos de bancários, não precisamos ir ao balcão, tratar como bancário, porque tratamos tudo sentados no sofá. E cada vez, se calhar, vamos precisar menos de banqueiros também, não é? Isso, bom, só lá, de certo modo, pelo menos banqueiros num certo sentido, não é? Acho que bancos fazem muita falta. Dos banqueiros que temos, não é? Exatamente. Ou que temos tido. Ou que temos tido. Mesmo, enfim, da minha geração para a geração dos meus filhos e eventualmente até da minha geração para a geração dos meus pais, digamos assim, não é? Digamos assim, fazendo assim aqui um jogo geracional. A verdade é que vai sendo cada vez mais difícil haver emprego. Mesmo que as pessoas estejam muito qualificadas, não é? Vão tendo cada vez mais dificuldade em encontrar emprego. E isto não resulta de nenhuma inépcia ou nenhuma incapacidade das pessoas, mas resulta do facto do sistema económico cada vez precisar menos de pessoas a trabalhar. O sistema económico precisa de pessoas a consumir. Pessoas que procurem, não é? Digamos, os produtos que são, enfim, apresentados e trazidos, e até às vezes de uma maneira muito artificial, mas em todo o caso, o sistema económico precisa vitalmente que as pessoas consumam, mas não precisa, ou precisa cada vez menos, de pessoas a trabalhar. E é esta a mudança de paradigma que vamos ver paulatinamente a instalar-se nas próximas gerações. Aliás, já está a instalar-se e vai instalar-se e continuar a instalar-se nas próximas décadas. E isso vai atingir fundamentalmente os postos de trabalho relacionados à indústria e aos serviços. Né? E, portanto, eu estava a dar o exemplo, enfim, dos bancários, porque é um ótimo exemplo, porque qualquer dia, não é, nós deixaremos de lidar com bancários face a face, porque teremos tudo automatizado, mas será a mesma coisa com a compra de bilhetes para ir numa viagem de comboios, a mesma coisa para comprar sei lá, enfim, tudo o que é serviços, não é? Mas também será na indústria, evidentemente, porque os robôs, a automatização, enfim, são processos que vão substituindo, enfim, aquilo que a gente chamava tradicionalmente o operário, não é? Quer dizer, uma grande fábrica de automóveis, hoje em dia precisa talvez de 100 vezes menos trabalhadores do que precisava há uns anos.
E como aconteceu com a agricultura, não é? Na verdade, a agricultura, há uns séculos atrás, ocupava grande parte da população de um país e hoje em dia talvez ocupa 1%, não é? Ou 2% da população de um país. Naturalmente que a gente pode sempre perguntar-se, mas não haverá outros empregos que vão surgindo? É verdade que sim, surgirão novos empregos, novas ocupações, mas num regime de produtividade que tem que sempre crescer, e no regime onde a tecnologia vai conseguindo sempre ocupar esse espaço, não é? Enfim, o trabalho vai sendo, vai sendo o trabalho humano, não é? Vai sendo relegado sempre para um lugar secundário e no limite o trabalho humano vai ficar reduzido, enfim, às atividades, aquelas atividades que são intrinsecamente humanas, não é? Aquelas atividades como cuidar de alguém, não é? Por exemplo, o trabalho do professor, o trabalho enfim, de quem toma conta de uma criança, não é? O trabalho que cuida de pessoas, porque é um trabalho relacional. Ou então o trabalho criativo, que é um trabalho também que exige o seu tempo, não é? Ou o trabalho criativo, sei lá, por exemplo, estou a pensar, por exemplo, enfim, um músico, não é? Um escritor, um pintor, enfim, trabalho criativo, não é? E, portanto, tirando esses setores, que na verdade são os que mais dignificam, na verdade, o trabalho humano, não é? Que também muitas vezes foi um trabalho, de facto, infeliz, porque foi um trabalho que alienou as pessoas, porque foi um trabalho em que as pessoas eram colocadas numa posição perto de serem máquinas, não é? E ainda temos muito isso, na verdade, se pensarmos, enfim, nas call centers, não é? E outras funções em que continua a haver um trabalho muito explorador das pessoas, com turnos. A própria produção em série, não é? Perdão? A própria produção em série. A produção em série, etc. Não é? E, portanto, vamos ver, no futuro é muito provável, e oxalá que assim seja mesmo, não é? O trabalho maquinal seja feito por máquinas. E que, portanto, deixem às pessoas um trabalho que não é um trabalho produtivo, não é um trabalho que vai ter um papel fundamental. Eu estou neste momento a imaginar, por exemplo, vou dar-lhe um exemplo, quando o professor fala numa certa robotização do trabalho, pormos robôs ou maquinização do trabalho. Sim. Estou-me a lembrar, por exemplo, das portagens, não é? Em que a Via Verde. Exatamente. A Via Verde foi substituindo grande parte, a maioria dos carros hoje em dia passa na Via Verde, não é? No entanto, as portagens não baixaram. Pois isso é verdade. E se calhar, e às tantas, quer dizer, porque vem a justificação de que é necessário implementar equipamentos sofisticados, etc., tecnologia de ponta. E depois, digamos, os empregadores ou os investidores, digamos, vêm um pouco com esta desculpa de que, ou seja, não é desculpa nenhuma, porque o preço a pagar pelas portagens acaba por não sentir diferença. Não. Claro. As margens de lucro aumentam. Não corremos o risco de estar aqui também, digamos, não corremos o risco, não é? Quer dizer, ao mesmo tempo que estão a ser introduzidos, digamos, essas máquinas, esses robôs, digamos, na produção, digamos, quem está a gerir uma empresa não abdica de cada vez mais margens de lucro, não é? Absolutamente. Estou completamente de acordo. Na verdade, digamos, aquilo que tens conduzido à automatização e à procura de soluções tecnológicas que permitam a automatização dos sistemas produtivos é a procura de lucro. É procurar ganhar vantagens. E vantagens à custa do trabalho humano. E essa procura de lucro não vai continuar, no seu entender? Vai continuar. E como é que vamos, digamos, também no seu entender, digamos, conseguir que esta ideia penetre nas mentes dessa gente? Não, isto não se consegue. Não se consegue mudar as mentes das pessoas desse ponto de vista. O que se consegue é que a sociedade tenha a força suficiente, através dos seus mecanismos de decisão coletiva, não é? Digamos assim, democraticamente, através dos órgãos democráticos, políticos, etc., encontrar soluções que obriguem os sistemas produtivos que excluem os trabalhadores, não é? Por procura de vantagens de lucro, sejam obrigados a contribuir socialmente. Ou seja, é preciso legislar, é preciso produzir leis que obriguem, de facto, sei lá, um sistema produtivo. Imaginemos uma fábrica de automóveis, não é? Que consegue reduzir em metade ou em 10, enfim, digamos, em metade o número de trabalhadores, não
não passe por isso a contribuir menos socialmente, não é? E até se calhar contribui mais, não é? Mas percebe, não é? Quer dizer, é evidente que há aqui eu estou a ver se percebo agora. Vamos lá ver. Como é que tem funcionado a democracia? Os legisladores têm, o que é que têm feito? Não é? A legislação vai sempre a favor de quem? Bom, eu não posso dizer que passe sempre a favor do... Vai quase sempre. Tem ido quase sempre. Nós temos visto este resgate aos bancos, não é? Se uma família, se um cidadão vai à falência, ninguém o acode, não é? Não, sim, é evidente. Os bancos foram resgatados, não é? Veja, fala-se aí não sei quantos milhões de euros. Mas isso aí vai nos dar para outro debate, quer dizer, é evidente que sim, tem toda a razão e eu concordo, quer dizer, vai haver o poder político, não é? Tem estado sempre demasiado próximo dos grandes poderes, de facto, de reprodução de capital e acha que esses grandes poderes vão... É aí que eu estava a tentar querer, digamos, entrar um pouco há instantes. Acha que esses grandes poderes, não é? Que no fundo eles é que mandam nos políticos, não é? Porque o poder político tem-se verificado que está, digamos, ao serviço do poder económico, não é? A questão aqui é fazer passar esta ideia, digamos, para as pessoas, digamos que para os empregadores, para os patrões, não é? No fundo, não é? Para que consigamos, digamos, ter o financiamento para esta medida, não é? E aliás, muito provavelmente depois os próprios cidadãos, digamos, e aí é que eu lhe pergunto, uma vez que o senhor tem-se debruçado sobre o assunto, até porque poder-nos também transmitir alguma ideia nos países em que esta medida tem sido implementada, eu creio que na Finlândia, digamos, qual é que tem sido a reação das pessoas que ficam a trabalhar. A ideia aqui é um pouco, os empregos vão sendo substituídos por máquinas, por robôs, não é? Mas é sempre necessário ter alguém a trabalhar, e esse alguém que se vai manter a trabalhar estará disposto, se eu entender, naquilo que tem investigado, estará disposto a manter porque, como sabe, este próprio rendimento, que chamemos de rendimento mínimo, já é muito discutido por muita gente, que aquele não quer trabalhar, fulano, quer dizer, esta ideia já começa a ser um bocado controversa com o rendimento mínimo, não é? Não sei se me estou a fazer entender. Está a fazer entender, e estava a dar várias questões muito, muito, muito interessantes e difíceis, não é? Eu vou começar por uma primeira e vou tentar apanhar pelo menos duas ou três aí. A primeira, vamos ver, é a necessidade de forçar ou do poder político ter capacidade de forçar o sistema económico, não é? E a finança e tudo mais a contribuírem socialmente. Exatamente. Não é? A contribuírem socialmente. Ora bem, eu acho que neste ponto em particular é do interesse deles também. É do interesse deles também, porque, como eu disse há pouco, quer dizer, eles podem ter interesse em despedir pessoas para pôr no lugar delas uma máquina a fazer o mesmo trabalho por muito menos custo, não é? E isso é evidente, para aumentar as margens de lucro. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam que as pessoas que despedem tenham rendimento suficiente para continuar a consumir aquilo que eles estão a produzir. E, portanto, há aqui um interesse, por isso é que vê aquelas pessoas de Silicon Valley, aquelas pessoas muito ricas, não é? e muito ultraliberais dos centros, enfim, lá na Califórnia, etc., a defenderem o Bill Gates, enfim, a defenderem o RBI, não é? Exatamente, e até o senhor do Facebook também, não é? Já todos eles defenderam o RBI. Sim. Porque precisamente eles têm noção que a riqueza que eles estão a produzir depende muito pouco do trabalho. Não é como o senhor da Ford, 70 anos atrás, não é? Que tinha umas dezenas de milhares de pessoas a trabalhar para ele. Aqui não tem, não sei quantas pessoas têm a Google a trabalhar, mas imagino que não sejam 1000, não sei. Estou a falar completamente de cor, não sei mesmo, não é? Mas, de facto, estas pessoas que ganham fortunas, não é? São as maiores fortunas globais do planeta, enfim, têm noção que, enfim, tem que haver algum mecanismo de redistribuição de rendimento, de maneira que as pessoas possam consumir os bens que eles próprios estão a produzir. E, portanto, aí há um certo interesse também, não é, do próprio sistema,
que quer para obter lucros que as pessoas possam consumir. Pronto. Portanto, há aqui uma, digamos aqui, independentemente de quem explora e quem é explorado, não é? Terá que sempre haver uma solução que vai no sentido de um RBI. A mim parece-me inevitável. Depois podemos sempre perguntar-nos se ele será um RBI que ajudará a capacitar mais as pessoas, a terem mais autonomia, ou as deixa presas ali numa posição em que têm um rendimento que lhes permita um consumo, mas depois não possam fazer mais nada, não é? Isso será uma má solução. Mas pode haver um RBI, e eu tenho feito muito esta diferença entre aquilo que eu chamo um RBI para remediar a perda de emprego, e isso é um RBI que só interessa ao sistema, mas que podemos defender uma outra coisa, que é um RBI mais emancipatório, um RBI que não sirva apenas para remediar o sistema, mas que sirva para as pessoas terem autonomia, que possam dedicar-se a trabalhos mais humanos, não é? Como, por exemplo, aquilo que eu disse, os trabalhos relacionais, os trabalhos criativos, etc. Esta é uma dimensão. Enfim. Agora, a outra questão que estava a colocar é a questão, digamos assim, que é, este RBI, no fundo, é um estímulo à preguiça. É como o RSI, não é? Ou o rendimento mínimo garantido. Sim. É um estímulo à preguiça, as pessoas depois não fazem nada, já não vão à procura de trabalho, etc. Ora bem. Mas essa é uma ideia generalizada que se pode constatar também, não é? Que pode-se constatar a ideia generalizada, mas não se pode constatar o facto. A verdade é que há estudos que mostram, nas pequenas experiências que houve de introdução de RBI, que as pessoas que tinham o RBI geralmente aproveitavam essa folga para irem à procura de capacidades novas. Portanto, está a falar de algum exemplo concreto em algum país? Estou a falar, sim, há vários exemplos. Há vários exemplos. Há um exemplo bastante famoso no Canadá, que até foi bastante debatido, porque esta discussão já não é nova, esta discussão tem décadas, não é? Tem altos, tem picos, tem momentos em que volta e depois recua. Esta discussão teve até o Ronald Reagan, imagina, né? Nos anos 80, chegou a pensar em qualquer coisa deste género nos Estados Unidos. Mas na Finlândia ele não foi... Finlândia tivemos agora um processo agora muito recente, que já encerrou. Pronto, e curiosamente até foi um governo de direita que avançou com a ideia, não é? Veja lá, um governo de direita, não é? Pois, porque precisamente há aqui uma ambivalência. Esta medida, de um modo geral, é mais definida pela esquerda, não é? É definida pelos dois lados. Porque o ponto importante aqui a perceber é isto. Se for verdade que a economia do trabalho vai progressivamente extinguir-se, é inevitável que as pessoas precisem de um rendimento, não é? Tenham acesso a um rendimento. É inevitável, porque não vão ter rendimento do trabalho. Não é? Ou seja, já não podemos falar só do desemprego. Vamos ter que falar de uma maioria social que no futuro não terá este tipo de trabalho assalariado que tivemos até agora. Isto assumindo que haverá essa transição, não é? Da economia para uma economia não assente no trabalho. Na Suíça houve um referendo, por exemplo, sim, houve um célebre referendo foi muito falado também, em que a maioria dos suíços, que é, digamos, a Suíça, que é um país tão modelo em várias questões, não é? Que rejeitou esta medida, não é? Que me diz? Pois, vamos ver, a Suíça em si mesma é um caso muito particular, não é? E o valor que eles estavam a pensar era um valor elevadíssimo, estavam a pensar num RBI. Era milionário, não é? Era, eu não tenho agora presente, eu podia ter verificado isso, mas já soube, mas andava perto dos 2.000 euros, é um valor absurdo, não é? Um valor que quer dizer, duas vezes pelo menos acima do salário. Eu creio que andava perto dos 3.000. Bom, agora não consigo dizer. Mas não arrisco também. Mas era um valor mesmo muito alto, não é? E é evidente que, quer dizer, enfim, o debate acabou por ser mal conduzido. E também tem, por exemplo, o candidato do PSF, não é, do Partido Socialista Francês, agora às presidenciais, o Hamon, não é, o Sr. Hamon, também defendia o RBI e teve uma votação bastante fraca, não é? Na verdade, para um candidato do Partido Socialista Francês, acho que teve uma votação bastante fraca. Mas aí, pronto, as eleições francesas e ao exemplo de outras eleições, digamos, tem havido uma certa tendência para um voto, digamos, fora dos partidos, digamos, do chamado arco da governação, vá lá, não é? Neste tempo agora, enfim, mais conturbado, não é?
com nacionalismos e populismos, enfim, as crises dos refugiados e depois a austeridade também fez os seus efeitos, das suas pessoas mais recalcitrantes, sim, é verdade. Mas vamos lá ver, quando a gente fala desta medida na Suíça ou esta medida enfim, na França, parece-me que também há aqui uma certa precocidade. Não é? Esta medida é uma medida revolucionária, de facto. É uma medida que coloca o direito a um rendimento dentro dos direitos básicos de cidadania, ou seja, um direito quase humano, não é? Digamos. Isto é uma mudança muito grande, até noutro sentido, no sentido de questionar a ideia de que as pessoas só estão bem numa sociedade se estiverem a trabalhar, portanto, assalariadamente, e só assim é que estão bem. E isto aqui, estamos a ver, o que estamos aqui enfim, a apontar é para uma mudança de paradigma. As mudanças de paradigma não se fazem do dia para a noite, quer dizer, eu penso que isto é um processo que vai acabar por acontecer. Vai acabar por acontecer porque será inevitável. A não ser que haja uma catástrofe do ponto de vista tecnológico, será inevitável, não é? Agora, deixe-me dizer uma coisa que eu não acabei de dizer a pedaços, que é ainda a relação relativamente à preguiça, não é? Portanto, o argumento da preguiça, o argumento de que as pessoas que recebem um rendimento desta natureza depois não querem fazer nada, não é? Não querem fazer nada. Okay. Ora, há aqui, isso é um mito. E é um mito de várias maneiras. É um mito, em primeiro lugar, porque as experiências de RBI que se verificaram, na verdade, revelaram que as pessoas que recebiam RBI durante algum tempo, não é? Porque foram experiências sempre que duraram só algum tempo, aproveitavam essa janela de oportunidade para aumentar a sua qualificação, para, às vezes, avançar com projetos de empreendedorismo, não é? Portanto, projetos de, enfim, lançar um pequeno negócio, ou enfim, alguma coisa que lhe permitisse, de algum modo, não ficar na dependência de alguém que o empregasse. E, portanto, esse é um aspecto. Outro aspecto é que, vamos lá ver, é evidente que no RSI haverá muitas situações de acomodamento, mas porque quem recebe o RSI já está numa posição muito excluída, não é? Estamos a falar de pessoas que geralmente estão numa condição, de facto, que não conseguiram trabalho, que não conseguiram qualificação, que não conseguiram, enfim, ter uma oportunidade e, portanto, quando se agarram ao RSI, depois, evidentemente, não é? Enfim, deixam-se ficar. Não é, isto aqui, a filosofia é toda outra, é um pouco o início da nossa conversa. O RSI, ou o rendimento mínimo garantido, que foi aquilo que teve antes, o rendimento mínimo garantido foi criado no tempo do engenheiro Guterres, enquanto era primeiro-ministro, e depois aquilo evoluiu em direção a uma coisa um pouco mais modesta, que é o rendimento social de inserção, que é o que temos neste momento em funções, não é? Em atividade, é este. Sim, mas a maioria das pessoas continua a chamar-lhe o rendimento mínimo. Pronto, é verdade, esse é que foi, como foi o primeiro, não é? Escolhe o nome. Mas esse rendimento é um rendimento para pessoas que estão numa posição de vulnerabilidade e, portanto, têm muitas dificuldades. Se tivessem esse rendimento ou não tivessem esse rendimento, teriam sempre muitas dificuldades. No caso do rendimento básico condicional, nós estamos a falar de todas as pessoas. Estamos a falar é um rendimento de cidadania e, portanto, não se destina a uma situação de vulnerabilidade. É claro que vai cobrir também essas situações, evidentemente, não é? Porque, evidentemente, se houvesse um rendimento básico incondicional, as pessoas que o beneficiassem deixariam de precisar, não é? De receber o RSI extinguir-se-ia, não é? Mas este aspecto é importante, não é? É preciso ver por algum motivo, professor, essas experiências têm sido levadas a cabo noutros países, digamos, não são descontinuadas, vá lá. Porque, sim, mas, vamos ver, elas não são descontinuadas. Aí há uma pequena diferença. Elas foram sempre experiências, elas eram experiências a prazo. Não é? Portanto, era suposto que terminassem. Depois há uma avaliação posterior a essas experiências. Por exemplo, a Finlândia, eu não tenho dados ainda, mas, por exemplo, há umas experiências, as experiências do Canadá são experiências que a avaliação que delas é feita é positiva. Eu até podia citar aqui um livro, não é, que eu gostava de mencionar, que é um livro que teve ainda há muito pouco tempo no top dos livros de ensaio em Inglaterra, mas foi traduzido já para português, não é? Que é a Utopia para Realistas, e depois tem um subtítulo que é Em Defesa de um Rendimento Básico Incondicional, de livre circulação das pessoas e de uma semana de trabalho de 15 horas. E o autor é um holandês chamado Rutger Bregman, é Bergman com o R e o E trocados, não é? Bregman. Bom, e o que este senhor diz, não é? De facto, ele avalia, faz um percurso histórico por todas as experiências que houve, e que diz que quase todas elas tiveram um balanço positivo, só que eram experiências
à partida com um prazo definido. Ou seja, não era suposto que elas se permanecessem. Porque depois também isso criava uma situação de injustiça. Há um outro caso interessante, que é o caso do Alasca. Não é? O Alasca tem uma espécie de rendimento básico incondicional, só que é diferente. Eles dão, enfim, vamos lá ver, esta história é uma prestação, imagina logo como um salário, não é? Imagina logo que é uma prestação mensal, mas pode não ser uma prestação mensal, podia ser uma prestação anual. Ou seja, anualmente, cada cidadão recebe um certo valor, que depois gera, não é? Faz a sua gestão durante o ano todo. É o que acontece no Alasca com um valor que é associado à exploração petrolífera lá, não é? Digamos, como há uma exploração petrolífera intensa, aquilo produz um rendimento elevado e há digamos assim, um acordo estadual para que, no sentido de que uma fração desse valor seja redistribuído por todos os cidadãos, na qualidade simplesmente de cidadãos. Portanto, não interessa se é rico, se é pobre, se é remediado. A questão aqui é assim, eu tenho menos de um minuto agora para terminar esta hora. Nós, entretanto, tínhamos combinado, não sei se há disponibilidade da sua parte para na segunda parte do programa ainda estar aqui connosco ou não, porque senão vamos ter que nos despedir já. Não, mais um bocadinho, posso ficar mais um bocadinho. Na segunda parte depois? Ok. Houve um debate, eu creio que em 2017, que participou o Ministro da Segurança Social, entre outros convidados, por exemplo, não é? Carvalho da Silva, Francisco Louçã, que estão entre duas pessoas que não veem lá com muito bons olhos esta medida, não é? Bom, o Ministro vê como uma ideia utopicamente interessante. Está a Pedro Vieira da Silva, não é? Eu acho que estava neste debate também. Penso, foi na Faculdade de Direito. O Carvalho da Silva, não. O Carvalho da Silva tem... Não, eu falava do Carvalho da Silva e Francisco Louçã. Francisco Louçã, claramente, não. Francisco Louçã tem uma posição muito contrária. É economista, não é? Eu e eles já nos pegámos uma vez numa discussão, justamente a propósito porque, no fundo, ele diz, o argumento central dele é este, espero não estar a cometer nenhuma injustiça na formulação, mas que não se pode avançar com uma ideia sem dar a forma de implementar, e que os valores que seriam necessários do ponto de vista de verba, não é? De provisão para suportar um RBI nas propostas mais ambiciosas que foram apresentadas, seria de tal ordem, seria praticamente, já não me recordo bem, mas seria, digamos, metade do PIB português, uma coisa assim. Bom, e portanto, acha que é populismo avançar com uma ideia destas, não é? Ora bem, eu creio, e passo a citar, que ele disse qualquer coisa do tipo: serve para habituar as pessoas a receberem salários mais baixos e a garantir às empresas que podem pagar salários mais baixos. Estou a citar uma notícia do Observador. Essa frase aqui já não tenho tão presente. Sim, portanto, que daria para pagar salários, que faria com que se pagassem salários mais baixos. Eu francamente, quer dizer, é não encarar com seriedade a direção que a economia vai tomar no futuro, que é uma economia cada vez menos dependente do trabalho. Pronto. E na medida em que ela não tiver que depender do trabalho, ela vai prescindir do trabalho. E se vai prescindir do trabalho, as pessoas não podem ficar todas a viver, digamos assim, justamente aquilo que me disse há bocadinho, de um rendimento assistencialista, de subsídios de desemprego, etc. Tem que haver uma solução sistémica, uma solução que clarifique a situação. E essa solução passa por, muito bem, se o rendimento que as pessoas vão obter no futuro já não pode ser dado pelo trabalho, não pode ser dado da mesma maneira pelo trabalho, então tem que se avançar para soluções que garantam um rendimento às pessoas, independentemente do trabalho. O raciocínio é muito simples. E pode até haver uma transição, a gente pode ter coisas do género. Há cada vez menos trabalho. Então, como o trabalho que não explora, não é? O trabalho que vale a pena, o trabalho que realiza as pessoas. Mas o trabalho, então o que se deve fazer é distribuir esse trabalho. E como é que se distribui trabalho? Não é? Por exemplo, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia passar a trabalhar 4 horas e no lugar de uma pessoa trabalhar 8 horas, 2 poderem trabalhar 4 horas. E portanto isso chama-se distribuir trabalho, não é? As pessoas trabalharem menos horas, mas mais pessoas poderem trabalhar o trabalho que existe. E é claro, mas isso implica que ganhem menos, eventualmente, por esse trabalho que fazem, se trabalharem 4 horas e não 8 horas, certo? Mas
em contrapartida, terão progressivamente um RBI. Não é? E, portanto, podemos ter aqui uma solução de equilíbrio entre as pessoas trabalharem menos, mas trabalharem melhor, trabalharem aquilo em que gostam de trabalhar, e poderem todas trabalhar nestas condições, nas condições de um trabalho que é realizador e que não há uma exploração, e, por outro lado, terem também a condição de rendimento garantida, não é? Através do rendimento básico incondicional. Agora, o problema é que aqui também há um certo... Enfim, há um outro mito, a meu ver, uma espécie de mitologia em torno do trabalho. Como se o trabalho fosse, por regra, uma coisa boa. O trabalho, por regra, não tem sido uma coisa boa na história da humanidade. Não tem sido. Aliás, a palavra trabalho, sabe de onde é que vem? Vem da palavra tripalium, que é uma palavra em latim para dizer um instrumento de tortura. Que é uma espécie de cruz, onde as pessoas eram fixadas. O trabalho da saúde, diz. O trabalho da saúde, etc. Mas o trabalho, em grande medida, foi sempre uma forma de dominação. Porquê é que as pessoas trabalham? As pessoas não trabalham para se realizar. As pessoas trabalham fundamentalmente porque, de outro modo, não sobrevivem. As pessoas trabalham para acudir a uma necessidade, não para se realizarem. Também é, mas a esmagadora maioria das pessoas é. A grande maioria das pessoas não são professores universitários, não são como o professor Francisco Louçã, não são como eu, não são como você, não é? Enfim, com muita... Não são quadros superiores. A grande maioria da população vive com o salário e dá a subsistência. Eu creio ter aqui alguém em linha. Estou. Não, os calos sempre realizam-se. Desculpe. Era para colocar uma questão à professora? Ótimo. Estou, boa noite. Era para colocar alguma questão à professora? Eu professor, está a ouvir, não está? Estou a ouvir, estou. Faz favor dizer. Eu estou desempregado já há mais ou menos há 10 anos, tive um curso de emprego. E agora, com esta idade, ninguém me emprega. Que idade é que tem? Que idade é que 59, era motorista de pesados. 59 anos. E então? E eu não renovei, eu não renovei a carta, tinha 2 anos para renovar a carta e não consegui renovar a carta. Não consegui, que tinha esse espaço de 2 anos para renovar a carta de pesados. Mas como ficava muito cara, não a renovei, não é? Se ninguém me empregava, não a renovei, não é? Então, mas e qual era a sua questão concreta que gostava de colocar ao nosso convidado? Se tinha alguma questão de ter algum rendimento para que não recebo nada agora, nesta altura, não recebo nada, não é? Estou desempregado, não recebo nada, a ver se o nosso convidado acha que o senhor tem direito a algum tipo de prestação, é isso? Sim. Não sei se será uma questão para o nosso convidado responder, no entanto, professor, não sei se gostaria de comentar alguma coisa. Eu quero comentar, em primeiro lugar, enfim, não é? Desejar felicidades ao senhor, não é? E obrigado pela questão. Em segundo lugar, dizer que eu acho que deve ter seguramente direito a um apoio social, não é? Portanto, se não está com subsídio de desemprego... já acabou. Pois, então, mas tem direito a um rendimento social de inserção. E provavelmente, mais tarde ou mais cedo, vai ter direito a... Enfim, eventualmente a antecipar a reforma, não sei, mas alguma solução tem que haver, não pode ficar de todo sem rendimento nenhum, isso é que não pode. Já estou praticamente há 5 anos ou 6 anos sem receber nutrição, não é? Estranho, pois, enfim, não sei, eu não sou capaz de responder a isto. Lamento muito. Agora, enfim, justamente o seu caso, como o de muitos milhares de portugueses, não é? Que se encontram em desemprego a partir de uma certa idade, ainda são pessoas muito capazes de trabalhar, mas que chegam ali, enfim, à sua idade, aos 50 anos, e estão muito longe de ter que parar de trabalhar, não é? E que se veem sem trabalho. Quer dizer, é evidente que uma solução como o RBI seria uma solução, é evidente, não é? Seria claramente uma solução. Enfim, porque evidentemente, quer dizer, hoje em dia há muitos milhares de pessoas nessa situação, né? E, enfim, isto não é consolo nenhum, eu percebo perfeitamente, eu
E custa-me ouvir dizer que, enfim, eu penso que alguma coisa está a falhar no Estado Social, quer dizer, não pode acontecer que alguém fique numa situação de não ter nenhum tipo de rendimento, portanto, não sei o que é que a Segurança Social é a resposta possível. Enfim, lida com a sua situação. Muito bem. Muito obrigado pela sua questão e espero que tente resolver alguma coisa. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Muito boa bem. Noite. Alguma questão que queiram colocar ao nosso convidado esta noite? Estamos a debater aqui a conversar sobre o rendimento básico incondicional. Podem entrar em contato connosco através do telefone 253 511 601 253 51 1601. Professor, esta é de facto uma idade crítica para muitos portugueses, não é? Quer dizer, estão novos para a reforma, estão velhos para trabalhar. Exatamente, é isso. Velhos entre aspas, porque o professor disse bem que as pessoas ainda estão em condição de digamos, evidente. tarefa. E ficam angustiadas e ficam às vezes deprimidas e depois não conseguem reagir, não é? Mas deixe-me dizer uma coisa, há duas faixas etárias a quem um RBI seria absolutamente capacitante, digamos assim. Uma é a dos jovens, as dos jovens, portanto, que estão a tentar sair da casa dos seus pais, estão a tentar ser emancipados, não é? Ora, precisamente para essas pessoas, um RBI seria enfim, uma pista de esperança enorme, porque de facto, quer dizer, imagino que consegue, enfim, não tem dinheiro para dar um RBI a toda a população, a toda, não é? Mas se conseguisse dar a uma faixa que vai até, imaginemos, dos 18 anos, não é? O início da maioridade, até, imaginemos, aos 25, 26 anos, provavelmente, essa faixa, esses jovens, não é? Conseguiriam arrancar com as suas vidas. E basta ver que a situação em que essa juventude dessa idade está neste momento em Portugal, quer dizer, Portugal não consegue, as pessoas não têm filhos, as pessoas não podem avançar com projetos de compra de casa, não podem, porque não têm estabilidade, porque têm empregos precários, e portanto, por alguma razão, as pessoas não têm filhos, quer dizer, repare, a taxa de fecundidade em Portugal, salvo erro, é a segunda ou a terceira pior do mundo. Sim. Do mundo. Nós estamos a perder população, o país está a perder população. E depois temos aquela questão também muito complicada, que é o envelhecimento também da população. E isso é evidente que é uma consequência disso. Evidentemente, se não há uma renovação geracional, a população vai envelhecendo. E depois a sustentabilidade da segurança social. Portanto, quer dizer, o barato sai caro, na verdade. O barato sai caro. E aquilo que parece muito caro, que era haver um RBI que atingisse esta faixa etária dos jovens, estes jovens, suponhamos, dos 18 aos 26 anos, isto agora é uma questão depois da fim, era uma medida naturalmente e inicialmente cara, custariam umas largas, provavelmente milhares de milhões de euros, não é? Mas que a prazo daria um retorno em termos de tomar as decisões de constituir família, enfim, ter filhos, de organizar planos de trabalho próprio, não é? Enfim, pequenas iniciativas empresariais, porque haveria condições financeiras para isso. Mas daí, a outra faixa etária altamente sensível e que beneficiaria assim estrondosamente de um RBI seria precisamente esta faixa etária das pessoas que ficam neste limbo, essa palavra é perfeita, neste limbo que já não vão ser empregadas porque já não conseguem requalificar, já não têm disponibilidade para ir agora criar uma nova formação para conseguirem um novo emprego e provavelmente não conseguiriam porque depois é tudo muito competitivo e há escassez de trabalho, mas também são demasiado novas para se reformarem, não é? E que, evidentemente, se tivessem um RBI, poderiam, mudar a sua vida, não é? Desenvolver um projeto próprio, talvez até fazerem aquilo que faziam e sempre fizeram durante a vida inteira, mas sem estar na dependência de alguém que os empregasse. Quer dizer, este senhor que acabou de falar, não é? Não renovou a carta porque, evidentemente, a carta é cara, é uma carta de pesados e, portanto, não pode. E pronto. E não tinha garantia. E não tinha garantia de que arranjasse emprego, não é? Exatamente, quer dizer, portanto, se tivesse um RBI, provavelmente até conseguiria montar o seu próprio negócio. Mas o professor mais uns anos. O professor é filósofo, é um académico, tem-se dedicado a esta questão e outras, não é? E eu creio que deverá haver aí nesta equação do RBI, ou do rendimento básico incondicional, o fator humano.
Ora, o professor Salvo disse melhor que eu, tem estudado coisas que eu não estudei, mas o ser humano, digamos, tem um comportamento algo imprevisível. A história da humanidade tem-se pautado por esta competição que começa desde cedo com as notas na escola, etc. E é esta competição que tem feito a humanidade avançar, certo? Parece-me que não estou a dizer nenhuma asneira, mas havendo este RBI, claro, o professor referiu há pouco que isto é uma mudança de paradigma, é algo que se tem vindo a discutir já há vários anos, não é? Mas como é que vê, o senhor que é um filósofo, como é que vê, digamos, e se acha que o ser humano está preparado, provavelmente ainda não estamos, mas se estamos preparados para isto tudo, para vivermos sem esta competição, porque provavelmente terá que deixar de haver este sistema competitivo lá, porque o que deixaria de trabalhar e a receber um dinheiro, uma prestação que o outro que trabalha teria que descontar, neste momento não é bem vista. E será que se passaria a ser? Mas antes de responder a minha pergunta, eu queria ter aqui alguém em linha. Estou? Sim, boa noite. Boa noite. É o seguinte, eu estava a ouvir a vossa conversa, sim. Inclusive com o professor, e é o seguinte, eu concordo em bastantes coisas que ele falou, desde logo da... O professor está a ouvir, não está? Está a ouvir, Estou, sim, senhor, estou a ouvir. Pode seguir ouvindo. É o seguinte, é um facto que nós temos a população temos um índice alto de desemprego e tudo mais, mas já no caso, por exemplo, da Suécia. A Suécia, neste momento, se não estou em erro, trabalham em média 6 horas por dia. Ou seja, isso em Portugal daria uma média de 4 horas por turno, ou 4 turnos, 4 turnos, 6 horas. Correto? Sim. Ou seja, poderia com isto tudo haver mais emprego, correto? Ou seja, o que nos está a querer transmitir é de cada um de nós trabalhar menos para que haja mais emprego para os outros, é isso? Sim, e agora com isso, com o trabalhar menos, teria-se mais tempo para a família, primeiro, desde logo teria-se mais tempo para estar com a família, teria-se mais tempo para inúmeras coisas que, por exemplo, com 8 horas de trabalho, não queixando das 8 horas de trabalho, que é um facto, seria mais vantajoso, se calhar, para a sociedade. E assim, o facto do professor há um bocado ter falado dos incentivos para os jovens, tudo isso é muito bonito falado, mas outra coisa é quando se vê, como é que eu vou explicar isto? Quando se vê as pessoas a querem concorrer a empregos, neste caso de trabalho, porque emprego que a gente quer, trabalho é que é um facto, e muitas vezes o que é que nos acontece? Eu falo por mim. Que idade é que tens agora? Eu tenho 28. Saí da faculdade, e então o que é que houve propostas de emprego em que me pediram assim, com a experiência mínima de 2 anos. Quer dizer, uma pessoa está a sair da faculdade, como é que pode ter essa experiência mínima de 2 anos? É uma verdade isso. É uma verdade, é um facto. Sim. Ou seja, não sei até que ponto é que os nossos governantes, não estou aqui a criticar, nem falar bem nem mal, é um facto. Até que ponto é que eles nos estão a ajudar a nós jovens a construir uma família, como a professora estava a dizer, a poder pedir um empréstimo para uma casa, não digo pagar a pronto, porque não é propriamente barato, nem toda a gente pode. Mas acha que não há uma boa ligação, uma boa preparação, digamos, na universidade para que as pessoas entrem... Existe. Agora, o porquê da entidade empregadora, da entidade patronal, exigir experiência, por exemplo, 2 anos. Eles querem que nós já, entre aspas, nós sejamos ensinados. Correto? Sim. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Eu acho que isso aí não cabe na cabeça de ninguém. Como é que resolveu o seu problema, então? Eu tive que sair da minha área e trabalhar noutra empresa que não é a minha área, nem de parte nem de longe. Mas conseguiu depois entrar na sua área? Não. Então não valeu a pena estudar? Quase podia dizer isso, assim, eu graças a Deus ainda consegui apanhar tudo o que eu aprendi na faculdade é-me útil,
consigo fazer... Mas a questão é se lhe é útil para o trabalho que arranjou ou que pretendia arranjar. Sim, é assim, eu estou licenciado em gestão, portanto é gerir tempo, gero-me tempo, consigo gerir tempo, consigo gerir as coisas, sim, é útil, se nós por aí é útil. Há pessoas que têm cursos de outras coisas e se calhar não é tão útil. É um facto, sim. Mas por acaso eu tive essa sorte de ser. Mas, por exemplo, isso é que muita gente sabe que o curso que mais saída dá ou mais rapidamente arranja emprego é em informática. Agora, é um facto e vai continuar a ser e há de sempre continuar a ser. Agora, vamos ver, porque é assim, a história das 4 horas não seria, eu a meu ver, o professor Peixe opina como ele quiser, mas a meu ver não seria uma grande vantagem. Não seria grande vantagem em que sentido? Primeiro, baixaria ao salário, certo? E depois haveria mais emprego, haveria mais emprego, mas baixaria o salário e depois as coisas da maneira que estão, aos preços que estão, até conseguir nivelar o salário com os preços dos bens, já digo, dos bens essenciais. Ainda ia demorar muito, foi como quando foi a entrada do euro, circulação, quando foi o final dos estudos. Ainda ia haver uma certa disparidade entre preços. Professor, não sei se entretanto quer comentar alguma coisa relativamente a estas considerações do ouvinte? Não, ou melhor, quero, quer dizer, mas eu estou de acordo com tudo. Em primeiro lugar, relativamente à distribuição de horas de trabalho por mais pessoas, não é? Trabalhando menos cada uma delas, que é algo turnos seriam 4. Na Suécia, não é? O exemplo que deu na Suécia, portanto, reduzir para 6 horas. Acho que não me engano é Suécia, posso estar enganado. Sim, mas muita gente defende isso, e eu próprio também defendo isso. É uma solução, mas é uma solução parcial. Eu tentava dizer há pouco que isso, por um lado, e por outro lado, justamente porque daí o rendimento seria menor, porque cada uma trabalha menos, por outro lado, ser acompanhado por um RBI. É? Ou seja, haveria um RBI de base e depois haveria o ideal seria exatamente, mas o ideal seria haver as 6 horas de trabalho, mas sem o RBI. Sem o RBI? Não, isso não seria o ideal. Para mim o ideal seria era receber um salário, não é? E conseguir fazer uma vida normal como quem trabalha 8 horas. Pois não, estou a fazer entender. Mas a questão é que, num futuro que vai se instalando, não é? Não é já, mas vai se instalando, a economia vai depender cada vez menos de trabalho. E portanto, mais tarde ou mais cedo não vai haver trabalho para toda a gente, pelo menos a 8 horas. Ou então, está bem, podemos reduzir, não é? Reduzir e esperar que as pessoas ganhem valores mais elevados. Sim, mas isso era preciso que houvesse uma outra forma de redistribuição. Exato. Mas neste caso agora, estamos a falar de salário mínimo de 585 euros, correto? Desculpa, repito lá. Neste caso estamos a falar do salário mínimo de 580, 585. Sim, isso é o salário mínimo, sim. Neste caso, passando para 4 horas, receber, por exemplo, sei lá, 400 euros, vamos supor, mas o suficiente para conseguir governar como quem trabalha 8 horas, mas recebendo menos. Mas essa tem sido a ideia expressa pelo professor. Exatamente. Ou seja, as pessoas trabalhavam. Eu concordo no que eu disse. As pessoas trabalhariam menos, mas seriam compensadas depois por esse, digamos, RDI, não é? Exatamente, sim, uma base de RDI para toda a RDI, gente. sim. E depois haveria, dentro do trabalho, que é um bem, não é? Um bem, as pessoas verdadeiramente querem trabalhar. Não é? Eu não considero que a maioria das pessoas não queira trabalhar e, portanto, se encontra uma solução para não trabalhar, deixe de trabalhar. A não ser que o trabalho seja muito mau. Claro, se o trabalho for muito mau, ninguém quer trabalhar. Eu também não quero trabalhar. Agora o professor tocou na questão. Não é? Agora, se tivermos trabalho digno e que nos realize, quer dizer, eu não conheço muitas pessoas que não queiram trabalhar. As pessoas querem trabalhar, as pessoas ficam deprimidas se não tiverem um trabalho. Foi o que eu disse ao início. Emprego a gente quer, trabalho é que não. Eu não sei. As pessoas querem emprego e querem um trabalho que as realize, em que se sintam bem. Eu não tenho assim tanta experiência de pessoas que prefiram de todo não trabalhar.
Porque as pessoas ficam deprimidas, porque não há um projeto, porque não se realizam, etc. Agora, evidentemente, se for para trabalhar, eu sou professor, não é? E tenho alunos, ainda hoje fui às compras, saí de casa, da minha universidade, fui ao supermercado e lá está, na caixa, estava uma senhora que tirou um mestrado. Na caixa. Veja lá. Exatamente, mas isso é cada vez mais visto. É? E principalmente na zona de Guimarães eu acho que visto. ser caixeiro é uma profissão perfeitamente respeitável, não é? Exatamente. A senhora não se formou para aquilo. Não roubaram nada a ninguém. Houve dinheiro público gasto na formação da senhora, não é? E que é um desperdício. Não é? Pronto. E agora, eu não acho que essa pessoa apanhou o bacharelato, desperdiçou ao fim e ao cabo, longe de nós, por assim entrar. Desperdiçou entre aspas 3 anos, apanhou o bacharelato na faculdade. Se apanhou antes de Bolonha, foram 5 anos para o teto. Muito bem, ouvinte, boa noite, muito obrigado pelas suas questões. Obrigado eu também. Sim. Pronto, mas há aqui este mito que as pessoas não querem trabalhar, não é? Isso é um mito que... professor, vai-me permitir, eu vou ter que fazer a última pausa para um bloco comercial e depois já retomamos a conversa eventualmente. Ok. Rádio Santiago. De Guimarães para todo o mundo. Muito bem, estamos já à conversa com o professor André Barata. Temos vindo a conversar sobre o rendimento básico incondicional. Professora, vamos para a reta final da nossa conversa. Não sei se quer então tecer algumas considerações relativamente à chamada deste nosso último ouvinte. Não, eu iria, quer dizer, eu acho que já disse tudo, não é? Acerca da chamada, enfim, estou de acordo com tudo, de facto, quer a distribuição de horas, quer aquilo que ele disse que foi muito importante, que é a formação na universidade não é necessariamente útil apenas para um dado e específico tipo de trabalho, para um emprego, não é? Por exemplo, alguém que se licencie em gestão, não adquire apenas uma formação para gestão. A formação universitária, em princípio, dá competências transversais que depois poderão ser úteis noutras atividades. No fundo, a universidade não é uma formação profissional. A universidade é sempre uma formação, digamos, integral, não é? Em que há outras componentes de discussão crítica, de argumentação, enfim, que aliás, o nosso ouvinte exemplificou bastante bem. E, portanto, isso parece-me um ponto importante, enfim, relativamente à parte do que a universidade pode fazer ainda, não é? Agora, há uma coisa que eu gostaria de comentar, que foi a sua intervenção e que levantou questões até filosoficamente muito de grande alcance, não é? A questão da competição, não é? É verdade. Eu acho que isso, pronto, podíamos talvez ainda tocar nesse assunto. Ótimo. Vamos lá ver. A competição é uma coisa boa, como a cooperação, não é? Cooperação são estratégias, são formas de alcançar resultados e a competição é boa. Quem não gosta de ver jogadores de futebol a competir, não é? Quem não gosta de ver jogadores de xadrez a competir? Portanto, a competição pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa realizadora e que produz satisfação. O problema é quando os jogadores são comprados para falsear penaltis e outras coisas, não é? Pronto, já que estamos com este exemplo, não é? Mas deixe-me ver. Portanto, eu não faço um juízo negativo sobre a competição em si, não é? Agora, e também não faço um juízo de total dependência da competição. Quer dizer, nós temos situações em que cooperar dá muito mais resultados do que competir. Não é? Por exemplo, as cooperativas, não é? O cooperativismo. Enfim, há muitos, por exemplo, os Açores, sei que os Açores têm imensas cooperativas, não é? As cooperativas do leite, ou em Espanha há várias cooperativas muito importantes e que são grupos, o 7º maior grupo, tanto quanto sei, o 7º maior grupo económico espanhol é feito de cooperativas, portanto, ou seja, e é no País Basco, a cooperação não é menos, digamos, lucrativa, se quiser pôr aqui a coisa em termos muito crus, do que a competição. Não é? Mas isso também não significa que a competição seja um mal. A competição, em muitos aspectos, é boa. Portanto, eu não poria a questão em termos de competição e cooperação e por aí fora, porque tudo isso pode ser útil. E haver um RBI não diminui a competição, porque o que o RBI faz é diminuir a total dependência da posição do trabalhador face ao seu emprego. Não é? O que o RBI faz é libertar as pessoas, não é? Desse jugo que é: eu tenho que trabalhar para ter o meu almoço amanhã. É esta libertação.
E esta libertação permite-a escolher trabalhos melhores, permite escolher trabalhos em que ela se realize mais e em que ela seja mais competitiva. Se quiser usar... Ou seja, eu diria que numa sociedade onde as pessoas têm que trabalhar em condições deploráveis e aceitar qualquer emprego para conseguirem ter o prato em cima da mesa no dia seguinte, não é? Com alguma coisa lá dentro, não é uma sociedade que promova uma competição saudável. Por isso, o problema nunca esteve na competição. Compreendo o que eu estou a dizer, não é? Quer dizer, em condições em que as pessoas tenham mais capacidade de se libertarem de trabalhos que não querem fazer e possam escolher trabalhos que querem fazer, não é? As pessoas terão mais estímulos para uma competição saudável e para uma cooperação saudável, porque isso, pois, quer dizer, certas atividades beneficiam de competição, mas outras beneficiam de cooperação e às vezes as coisas até são mistas, não é? Está a perceber, não é? Quer dizer, não há forçosamente no RBI uma perda de sentido de competição. Até pelo contrário, pode haver uma competição mais saudável. Naquilo em que fizer sentido haver competição, que nem sempre faz sentido. A grande questão aqui é sempre esta. O trabalho que a gente disse que, pronto, dá saúde, etc, na realidade foi sempre um instrumento muito grande de dominação social. Foi um instrumento em que se manteve as pessoas ali agarradas ao seu posto de trabalho e a vida inteira e pronto, e competir. Em que é que competem? Vão para um trabalho, para uma fábrica, trabalhar 8 horas por dia? Ou vão, isso era antigamente, agora vão para uma empresa de catering, não é? Fazer turnos, a encher caixinhas de plástico de comida para depois enfiarem num avião. Quer dizer, quem é que está a competir ali? As pessoas não estão a competir, são máquinas a trabalhar. Ou a call center. Quer dizer, realmente a competição mas sem essas empresas a funcionar com competição ou com cooperação, não há os descontos para a Segurança Social para se poder pagar o RBI, professor. Não, o que acontece é que na medida em que forem automatizando essas empresas, que é o que vai acontecendo, não é? Que todas essas de produção em série, etc., que se vão automatizando, elas têm que contribuir socialmente. Eu diria, cada posto de trabalho trocado por uma máquina, a máquina tem que contribuir socialmente. Não é a máquina é uma máquina, não é? Mas o patrão da máquina, digamos assim, o dono da instalação produtiva, não pode diminuir a sua contribuição social pelo facto de estar a substituir pessoas, postos de trabalho, por automatização. Portanto, a contribuição social aparece, não é? A contribuição social não desaparece. Isto é tão simples quanto isto. Imagina um bolo. Temos um bolo. Antes o bolo, há um século atrás, ou 2 séculos atrás, o bolo económico era feito de pessoas que trabalhavam. Agora, eventualmente, não é? Tenha meio bolo feito por pessoas que trabalham. O outro meio bolo não é feito por pessoas. É feito por transações financeiras, é feito por robôs, é feito por sistemas de software que nós fazemos o download a partir de uma aplicação no nosso telefone. Então, esse meio bolo não contribui socialmente? Deve contribuir socialmente, claro que deve contribuir socialmente. E progressivamente será mais. Qualquer dia nós teremos uma fatia apenas do bolo feita por trabalho humano. E aqueles que então, e o resto da economia serve para quem? Não serve para as pessoas? Porque a grande questão é esta. O que é que deve servir a quem? É as pessoas que devem servir a economia ou a economia às pessoas? Então, se a economia, digamos assim, se todas as fatias do bolo, menos uma, digamos, não dependem do trabalho humano, não é? Enfim, então... Quer dizer, a gente não pode esperar que seja a única fatia que é feita de trabalho humano que suporte tudo o que diz respeito a contribuições sociais. Não é? É esta a grande questão. Professor, aqueles que dizem que isto é um perigo, digamos, este instrumento, se quisermos, não é, do RBI, é um perigo se cair nas mãos erradas do populismo. Num certo sentido do domínio também, não é? Mais uma vez. Pois, para lá ver, justamente, eu já fui alvo dessa acusação até, acho que foi o Francisco Louçã que me chamou populista pelo facto de eu ter defendido, enfim, que saiu da boca para fora, ou escreveu, por eu estar a defender o RBI, enfim, mas vamos lá ver.
É evidente que pode ser alvo do populismo, se nós dissermos às pessoas, não é? Olha, votem nós que nós vamos dar um RBI. Não sabemos bem como, não é? Não temos ainda instrumento financeiro que alavanque, não é? Depois esse rendimento, que será de muitos milhares de milhões de euros. Porque esse modus operandi já existe, não é? Isso é populismo, sem dúvida. Mas eu nunca proporia isso. O que eu tenho estado a escrever, não é? E outras pessoas, mas eu em particular, falo por mim, tenho estado a escrever o RBI não pode ter uma solução nacional. Tem que ter uma solução sempre num quadro europeu, em primeiro lugar. Porquê? Porque estamos numa Europa sem fronteiras, não é? E porque, de facto, é preciso escala. Quer dizer, Portugal em si não tem capacidade de propor um RBI. Mas a União Europeia, que aliás está toda fragmentada, está toda estilhaçada, não é? Deveria reencontrar o seu fundamento, não é? Que era um projeto de coesão social, não é? Criando um orçamento europeu para um RBI europeu, que depois teria que ser, teria que ter talvez valores diferentes consoante os níveis de vida dos diferentes países, não é? Porque há países onde, para o mesmo pote de recursos básicos, não é? Temos que pagar 3 ou 4 vezes mais do que noutros, não é? Uma coisa é um RBI, sei lá, imaginemos na Albânia, e outro é um RBI na Suíça, não é? A Suíça não é na União Europeia, mas imaginemos, não é? Enfim, um país bastante rico, a Suécia, uma coisa assim. É evidente que só num quadro europeu e de uma forma equilibrada, a meu ver, é possível pensar um RBI que depois beneficiasse também os portugueses. Segundo, eu penso que se pode começar, talvez, por manter a ideia de rendimento básico universal, é para todos, mas estabelecer, digamos assim, por faixas etárias, digamos assim. Ou seja, enfim, ir por passos, não é? Não há mal nenhum nisso. Ou seja, acredito num RBI que um dia siga toda a população, mas se calhar privilegiar as faixas etárias que mais dele precisam. E a gente já identificou duas que me parece claramente que faz sentido. Aquela que está na fase da pré-reforma, não é? E depois vai para a reforma, e portanto, e na reforma, a parte da reforma que cobrisse, ou melhor, a parte da reforma que o RBI cobrisse, seria paga pelo RBI, e depois o excedente seria pago pela reforma, não é? E aquela faixa etária dos jovens, os jovens que estão a emancipar-se, e aí seria um RBI emancipatório, não é? Para a emancipação. Isso já também, conteria um pouco, digamos assim, o valor total que teria que ser necessário criar para disponibilizar para se poder, enfim, aplicar esta política de RBI. Portanto, europeia, portanto, há uma escala europeia, como uma política da União Europeia, que precisa, aliás, de se inspirar no novo projeto. Eu acho que este é o projeto certo. O projeto certo não é andar aí a fazer fronteiras e a pôr arame farpado em todo o lado, não é? E nem é fazer Brexits, é justamente reencontrar um desígnio social de coesão de toda a União Europeia. E isso significava precisamente um RBI. E, em segundo lugar, começar por privilegiar, não é? Portanto, ok, se calhar não há dinheiro para toda a população, mas aquelas que ainda estão a tentar entrar no mercado de trabalho, portanto, os mais jovens, e aqueles que estão a ser, digamos assim, empurrados para fora do mercado de trabalho. Aliás, as nossas duas conversas com os ouvintes foram perfeitas, porque são justamente 2 casos, não é? Que ilustram cada uma destas duas faixas, e por alguma razão não ligaram, não é? Não é só coincidência. É isto. É claro que agora, se aparecer um partido populista a dizer que vai dar isto e não faz contas e etc., isso sim é populismo, de facto. Há um risco do populismo agarrar isto. Mas há o populismo agarra tantas... O populismo, deixa-me só dizer isto, o populismo até agora o que tem agarrado mesmo são o contrário, são as causas de xenofobia, de expulsão de imigrantes, de não querer refugiados, né? O populismo que tem feito é basicamente, não é, acicatar o ódio, não é procurar políticas sociais. Quer dizer, o populismo até agora, pelo menos este que a gente tem visto nestes últimos anos, não é um populismo de políticas sociais. É um populismo de políticas nacionalistas, xenófobas, de discriminação, etc. Professor, nós estamos a encaminhar-nos para o final do programa. Eu gostaria, no entanto, que informasse os nossos ouvintes onde é que podem encontrar informações suas na internet e também onde é que podem ler artigos seus. Sei que escreve para o Jornal de Negócios, creio. Económico. Jornal Económico. Isso é concorrência. Isso é concorrência. Fugiu. Não tem mal. Fugiu na boca.
Tá, eu escrevo, eu tenho 2 crónicas no Jornal Económico, uma que só sai no online e elas alternam quinzenalmente, e a outra sai é um texto longo que se chama precisamente Pensar Devagar, não é? É uma rubrica que se chama Pensar Devagar, porque não é uma opinião imediata daquelas que reage imediatamente à realidade, não é? Que também é preciso, mas é uma tentativa de convidar as pessoas a pensar comigo qualquer coisa, não é? Portanto, geralmente eu vou pensando, precisamente muitos dos temas que a gente conversou aqui, e essa, portanto, acontece, olha, agora ainda hoje saiu um artigo meu sobre um tema que não falámos, mas podíamos ter a falar, que é a procriação medicamente assistida e este chumbo este acórdão do Tribunal Constitucional e os problemas que aquilo tudo levanta. Pronto, e essa crónica sai mensalmente. Que dava um ótimo programa também, não é? E isso é no Jornal Económico, é um jornal que tem muita opinião e tem esta rubrica de ensaios, não é? E o meu em particular chama-se Pensar Devagar. Sobre o RBI, pois, o RBI tem uma associação e eu agora não sei dizer de cor o endereço eletrónico dessa associação, mas há uma associação do rendimento básico incondicional em Portugal. Basta googlar rendimento básico incondicional Portugal e ela salta logo, ela aparece, não é? E pronto, e lá tem todos os conceitos associados ao RBI, a questão do incondicional, a questão do universal, tudo isso, o que valor é que seria correto, etc. Não é? E muitos artigos de opinião e até remissões depois para livros, enfim, e para a iniciativa, porque há uma iniciativa também internacional, não é? E há um congresso internacional, aliás, mundial, cuja última edição foi em Lisboa, não é? Este ano passado, em 2017, e portanto isto tudo pode ser encontrado googlando, basta googlar rendimento básico incondicional Portugal e vai aparecer rapidamente nos primeiros resultados logo o site, não é? da associação, de que eu também faço parte, não é? E pronto, e todos esses materiais, não é? Que pronto, ajudarão a refletir sobre isto. Mas repare, deixe-me só, há uma última ideia que eu gostaria de dar, se me permitir, muito rápida, que é esta. Eu tenho menos de 2 minutos para terminar. Em 20 segundos eu digo. E ainda queria lançar-lhe um pequeno desafio. Então diga lá, vai, pronto. Então. Não, é que eu não queria deixar de ter a oportunidade de ter um filósofo aqui connosco, e na filosofia discute-se muito o conhece-te a ti mesmo e o estudarmos o quem sou eu, não é? Para lhe perguntar precisamente isto, tem gente final que faça esta pergunta quase sempre no final do programa aos meus convidados: quem somos, de onde vimos e para onde vamos? Ui! Isto não dá para 2 minutos, desculpa lá. Mas tem que ser em 2 minutos, professor. Quem somos, de onde vimos, para onde vamos? Pois, olha, eu acho o seguinte: as suas perguntas têm a ver com a identidade, não é? Quem somos, não é? De onde vimos e para onde vamos. E eu acho que precisamente tem muito a ver com a filosofia que o professor é especialista. Sim. E o que eu acho é que quando a gente pensa em identidade, aquilo que nós somos, ou quem somos, depende muito mais do para onde vamos do que de onde vimos. A identidade deve ser sempre um projeto de construção, de novidade, de criação. E não deve ser simplesmente uma afirmação do passado, uma afirmação do que fomos. Isso dá origem a uma outra coisa chamada os identitarismos, e que não é uma coisa boa, os nacionalismos, enfim, uma certa presunção de que somos especiais e que somos e somos diferentes dos outros, mas somos diferentes dos outros porque somos especiais, somos superiores de alguma maneira, não é? Eu não concordo com essa perspectiva. A perspectiva certa é: o nosso quem somos deve ser sobretudo definido por aquilo que a gente projeta como futuro, não é? Como projeto de criação, de construção. Nós somos aquilo que fazemos de nós mesmos, não é? É claro que fazemos aquilo que nós somos a partir daquilo que trazemos de trás, mas nunca estamos condenados àquilo que trazemos de trás. Nós devemos transcender aquilo que trazemos de trás e devemos ser, com isso, uma coisa nova, devemos nos criar. É isso, porque senão, de outra maneira, também não vale a pena viver, quer dizer, a gente vale para nos singularizarmos, não é? Todos nós, individualmente e comunitariamente. 10 segundos, professor, só. Já acabei. Um abraço, muito obrigado por estar connosco. Um abraço, muito obrigado eu.